Olá, eu sou Cláudia Boixá, nós estamos aqui no programa Muito Além do Olhar e hoje num lugar diferente, um ambiente completamente diferente, mas absolutamente especial. Hoje eu vou conversar com duas queridas que me fizeram vir para cá, para Brasília, para poder entrevistá-las, né? Que a gente está falando de Brasília hoje, a Nídia e a Luciana. Eu vou pedir para que elas se apresentem, porque a gente vai começar esse primeiro bloco conversando um pouco sobre a história de cada uma delas. Nídia. É um prazer estar aqui com você, Cláudia. Você é uma pessoa muito especial. Eu sou Nídia Limeira e fui diretora da Educação Especial na Secretaria de Modalidade Especializada de Educação do MEC, no governo anterior. Então, é um prazer falar sobre esse tema. Sou também mãe de surda, sogra de surdos. E sou também avó do Emanuel, um autista não verbal, com nível de suporte 3, a paixão da minha vida. São sempre a nossa paixão, né? Obrigada, meninas, pelo convite. Eu sou Luciana Mendina, sou uma mãe atípica, mãe do Bernardo Martínez, que está agora com 25 anos. Já um homem. Já um homem. E idealizei a lei da detecção precoce justamente pela experiência que eu tive com o Bernardo, que teve o diagnóstico bem cedo, com 1 ano e 11 meses, e conseguiu reverter a maioria dos sintomas. Uhum. Então, muito importante estar aqui com vocês hoje. Pensando no nível de suporte hoje, ele estaria em qual? Ele está no nível 1. Nível 1. Mas ele começou a falar mesmo com a detecção precoce só com 6 anos. E foi revertendo aos poucos, está na faculdade, faz biologia, entrou na UNB, entrou sem cotas. Que bacana! Porque foi uma escolha dele. Ele falou, eu vou deixar para um autista que precise mais do que eu. Eu fiquei emocionada, né? Sim. De tão lindo ele deixar para outro. Eu confesso que na hora eu fiquei com medo, dei uma rezadinha básica, falei, tomara que ele entre, e ele entrou. Mas eu achei lindo, né? Muito bacana. Ele é muito empático, Bernardo. Muito bacana. Assim, as nossas histórias, eu acho que é o que acaba nos movendo, né? Os nossos filhos, os netos, que acabam nos movendo em relação a isso. E uma coisa que é importante a gente lembrar, que o nível de suporte ele pode variar na criança, né? No autista, você pode ter o nível 1 e caminhar, e por conta das comorbidades, uma série de questões relacionadas ao autismo, mas é importante também a gente pensar que o nível de suporte não é o mais determinante, sim as comorbidades. Porque o nível de suporte vai dizer o quanto de suporte ele precisa para a vida diária e para algumas coisas. E o não falante normalmente já está lá no nível 3. Mas quando a gente pensa nas comorbidades, que são várias e podem complicar muito, o nível 1 não é mais leve do que o nível 3. Ao contrário, são coisas diferentes, mas o que vai fazer isso, a qualidade de vida normalmente está relacionada com o nível de suporte. Mas me conta um pouquinho mais sobre a sua história profissional. Então, eu me especializei na educação de surdos, né? Porque minha filha é surda, e por conta dela eu entrei de cabeça na área da educação de surdos. Fui a primeira pessoa a terminar um doutorado na área da educação de surdos no Brasil. Mas aí depois a vida me trouxe mais essa surpresa, como nós estamos agora, dentro de 2 dias, comemorando o dia de conscientização, né? Bobagem, dia do aniversário do meu casamento. Sobre a questão do autismo. E agora eu tenho um neto de 8 anos, o Emanuel, que é uma graça, é uma paixão. Então agora eu estou tendo que aprender e reaprender e vivenciar tudo que tem a ver com autismo. Então eu estou sendo assim uma avó de autista, muito feliz, assim, muito esperançosa, muito crédula de que o desenvolvimento dele tem toda aquela especificidade, mas ninguém pode imaginar onde ele é capaz de chegar. Sim. Então eu olho para o meu neto como quem diz assim, meu Deus, o que tem dentro dessa criança? Porque eu creio que muita coisa vai se manifestar ainda. E ele é uma pessoa espirituosa, ele é uma pessoa assim, diferente, sabe? A maneira como ele olha às vezes assim para a gente, como quem diz assim, eu estou aqui,
Espiando. Eu estou observando tudo, eu tenho a minha opinião a respeito do que está acontecendo, mas assim, no silêncio dele, né? Porque a língua, a maneira como ele usa a língua é bem interessante. Ele tem 8 anos, ele consegue falar, ele já foi alfabetizado, e detalhe, foi alfabetizado numa classe especializada de escola pública. Viu? Agora onde? Em Brasília. Então, todo o mérito para Brasília, porque realmente o trabalho que é desenvolvido aqui é maravilhoso. Então, ele ficou esse ano, né, que passou, com 3 crianças apenas na sala e uma professora super especializada, e ele então conseguiu ser alfabetizado. E agora o que acontece? Ele consegue ler, ele consegue escrever as palavras, ele não tem problema nem com dígrafos, nem com nada. Mas eu percebo que ele não tem ainda a capacidade de usar a língua de maneira funcional. A linguagem pragmática. Entendeu? Então, você dá uma coisa para ele ler, ele vai ler, mas ele não vai entender a mensagem que está ali, né? Você sabe que então, nós estamos nessa fase. A comunicação alternativa pode ajudar. Ela ajuda a estruturar a linguagem. As pessoas, às vezes, têm medo, que acham que ele fala, não precisa da comunicação alternativa aumentativa. Mas tem que pensar que ela pode ser suplementar. E, às vezes, ela ajuda a organizar, né? Com a atuação de um fono, nesse caso, ajuda a organizar essa linguagem. E aí, aos poucos, a gente vai conseguindo desvanecer, né? Tirar a comunicação alternativa, já que ele consegue falar. Nós estamos começando, né? Já com ele. Esse processo. Vamos ver como vai ser. Ainda não tenho muitos resultados para apresentar nessa área aí, mas a gente já gostou, já acessou. Então, vai ser um sucesso, com certeza. E você, conta um pouquinho da sua história, que são 25 anos, né? Não, agora que a Nídia falou, achei tão interessante a questão de Brasília, porque há mais de 15 anos o Bernardo estudou aqui. A gente veio de Porto Alegre, veio para cá, e ele estudou numa escola pública aqui de Brasília, sendo que naquela época não tinha lei Berenice Piano, não tinha nada disso, não tinha direito a monitor, a nada. E a escola foi excelente, acolhedora. E a professora conversava comigo, eu consegui conversar e ele ficar na regular. Como a gente falou, se a criança se beneficia e consegue ficar na regular, apesar dos desafios, não é que é tudo fácil, não. Não é. Mas é uma conversa com o professor, com a diretoria, todo mundo querendo ajudar. E tinha menos autistas também, essa é a realidade. Então, o Bernardo era tipo o único autista da escola, algo assim nesse sentido. Só que ele foi muito bem acolhido, foi tão boa a experiência. E só que eu lembro de um fato muito engraçado, porque assim, não adianta, né, gente? Por mais acolhimento que tenha, você é o que é, e isso até é interessante para aprendizado. Aí uma vez ele fez alguma coisa errada de matéria, de atividade, e a professora falou na frente de todo mundo, gente. Ele não gostou. E muito sincero, né, muito espontâneo, falou assim: eu tô feliz que eu vou para Porto Alegre, porque nunca mais eu vou olhar para sua cara. Gente, eu amo esse sincericídio. Eu amo. E aí ela chegou para mim, a professora, meu Deus, muito querida Célia, o que eu fiz com o Bernardo falou isso para mim. E aí eu irritando, falei, meu Deus, aí eu conversei, ele pediu desculpa, ficou de boa com ela, mas não foi naquele momento, por ter falado na frente dos outros. E foi tudo resolvido, mas você vê que eles têm essa questão. Eles são muito sinceros. Eu tenho eu tenho gêmeos, né, de 17 anos. O Daniel é não falante, nível 3 de suporte, e o Paulo tem TDAH, é forte, a questão maior dele é TDAH. Só que o Paulo tem esse sincericídio, já me botou numas saias justas, assim, terríveis, de comentar na frente da pessoa e você cutuca ele, mas por que você tá me cutucando? É isso mesmo. E você fica super sem graça. Mas no final eu me divirto, eu acho ótimo, porque isso é quem dera, né? Se a gente fosse mais sincero, né? Mas você falou que há 25 anos, né? Que você teve o diagnóstico com 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 11, isso. Mas já começou ali o tratamento. Sim. Já começou ali. Como é que foi essa jornada desse tratamento? Gente, que loucura, né? Porque não tinha muita opção. Não tinha nada, digo que a gente é dinossauro do autismo. Porque eu morava no Rio naquela época, eu sou carioca também, e aí a gente começou a suspeitar, a partir de 1 ano, o Bernardo teve uma regressão. Até 1 ano ele parecia se desenvolver como qualquer criança, mas tentava balbuciar, tentava falar, e de repente ficou mudo. Não tentou mais falar, não tentou mais, e a gente começou a notar.
E graças a Deus eu tenho uma irmã que é psicóloga, e ela começou a achar estranho o comportamento dele e tudo. E eu ia de férias para Porto Alegre, só para ver minha família, que minha família é gaúcha. E quando eu fui para lá, minha irmã falou, procura tal local, né, de desenvolvimento infantil, porque o Bernardo tá estranho mesmo, eu já estava achando e tal. Chamava, ele não vinha. No colégio, eu digo, a importância do colégio dos professores, é gente, fundamental. é importante, porque eu botei ele, olha só, eu botei ele no colégio tão pequenininho, com 1 e 10 meses, 9 meses, porque eu queria voltar a trabalhar. Então era o mesmo colégio da irmã. Eu falei, eu vou voltar a trabalhar, eu sou jornalista. Lê do engano, né? Lê do engano. E aí botei. E estava me preparando para voltar. E nisso os professores me chamaram com 2, 3 meses. E a gente teve uma conversa para uma reunião. Falaram, o Bernardo, a gente quer falar sobre o Bernardo. E começaram a falar, o Bernardo não senta para fazer atividade. O Bernardo só fica num canto, só fica rodando lápis, só fica... No começo, eu achei engraçadinho, você acredita? Eu falei, é temperamento dele, temperamento forte, ele é leonino, olha as coisas. Mas à medida que elas foram falando, eu fui me preocupando. E até o jeito que elas falaram, imagina, isso faz 25 anos, parecia que eu mimava o Bernardo. Que ele era uma criança mimada. Ele não está tentando falar a mãe, que chama a gente de mãe, né? Porque você, mãe, porque você está dando as coisas na mão, porque você... Não precisa pedir, por isso que não está pedindo. A vida dele está muito fácil. Eu falei, cara, ainda a culpa é minha, né? E eu pensei, mas eu sou de educar, que isso? Agora estão dizendo que eu não educo. Então eu cheguei determinada em casa que ele só ia comer se ele falasse o nome e tentasse balbuciar. E aí foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Porque eu cheguei em casa, eu lembro que ele começou a fazer assim, que queria alguma coisa, e eu falo, o que você quer? Fala o que você quer, senão não vou dar. Eu comecei assim, e ele começou a chorar. Num desespero, eu falei, não é mãe, meu filho tem alguma coisa. E a partir daí... E eu agradeço a elas, porque elas me ajudaram. De certa forma, elas te deram, né? Claro que sim, imagina, né? Porque quem ajuda a gente é quem fala a verdade. Sempre é isso. E aí eu fui para Porto Alegre, quando cheguei lá, ele fez uma bateria de exames. Eu lembro que o neuro disse que o psicólogo podia falar o que fosse, mas o Bernardo era autista. Saí de lá, chorei tanto, imagina, numa época que eu nem sabia de nada de autismo, só imaginava aquelas coisas que a gente vê em filme de rodar prato, aquela coisa que a gente, né, de se agredir, de gritar, e eu não... Achar que não ama, que não vai ser capaz de amar, claro, não, uns mitos não, que assim, não, né, mãe geladeira, eu enfim, pensava muito que o mundo ia agredir meu filho, que não iam aceitar meu filho, então, assim... Fiquei angustiada mesmo, até minha irmã é madrinha dele. Eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi uma coisa muito absurda, que ela foi me buscar e eu falei assim, se você não quiser mais ser madrinha dele, não tem problema. Aí ela falou, deixa de ser ridículo, eu fingi que nem ouvi. Aí eu ainda bem, né? Aí eu me acalmei. Respondeu bem, mas eu botei minha raiva pra fora, né? Não. Precisava botar minha raiva dar um desconto pra uma mãe que acaba de ter um diagnóstico. Mamãe precisava, aí chorei, mas também eu te digo uma coisa, né? Que eu chorei 2 semanas. E depois dessas 2 semanas parei de chorar e falei, acabou a palhaçada. Agora vamos pra cima. E fomos, e a minha família foi fundamental, que a minha tia falava também, para de loucura. Que eu falava, vão tratar mal o Bernardo. Para de loucura, ninguém vai tratar mal, todo mundo ama o Bernardo. Aqui, parou. Então a minha família foi muito importante, né? E naquela época, imagina, mas mesmo eu digo, com tratamento diário e outra coisa importante, não tinha SUS, não tinha plano de saúde, não tinha nada. E assim, não quero fazer uma novela disso, né? Que a Nídia conhece a minha história, mas num ano eu tive o diagnóstico do Bernardo, no outro de câncer do meu marido. E meu marido morreu 11 meses depois. Não é fácil. No auge do autismo do Bernardo, ele faleceu. Aí eu fiquei com a Maria Júlia, que é a irmã dele, que tinha 5 anos na época, e ele com 3, no auge do autismo. E aí eu tive que voltar a trabalhar para pagar o tratamento dele, que era todo particular, era caro. Mas, gente, venci. Deus, são os desafios. Deus, entendeu? Deus, porque... Com certeza. O Bernardo, quando começou a falar com 6 anos, né? E eu lembro que pouco antes ele começou a falar, a Maria Júlia um dia chegou e falou, mãe, quando o Bernardo vai falar? Eu falei, não sei, mas o dia que falar não vai parar mais. E ele ficou muito falante. E eu até brincava, 1 minuto de silêncio, 1 minuto de silêncio, por que eu vou pedir para falar? 1 minuto de silêncio. Entendeu?
É uma graça. Mas é muito legal. Conhecê-lo. Próxima vez eu quero que você conheça o Bernardo. Você falando de 25 anos. Posso, com certeza. Ele é muito sincero. Muito interessante. Eu amo, gente, eu amo esse sincericídio, eu me divirto. As pessoas ficam, não, eu nunca tive problema com o diagnóstico do meu filho, ao contrário, eu sempre falei, é autista, nunca tive. E também sempre falei com ele, do dia que eu tive o diagnóstico em diante, eu sempre comentei sobre autismo lá em casa, para que eu não tivesse que ter um dia que contar. Sim. Entendeu? Aquela coisa, não, tem que falar, ele saber que ele é autista. Porque eu sempre fiquei muito assustada com esse momento. Então, não vamos vamos diluir esse momento ao longo da vida e vamos tratar naturalmente. Eu me casei no dia 2 de abril, que eu não sabia, lógico, né? Dia da conscientização do autismo. E tive o diagnóstico no dia 2 de abril. Que foi aqui no Rio. Eu levei, né, para ter o diagnóstico por conta das questões, né, da escola. A escola sinalizou, eu tinha gêmeos, mas mesmo assim a mãe enxerga o que quer enxergar, né? Eu não tinha olhar clínico, não sabia nada de autismo. Então, assim, eu tive o diagnóstico com 2 anos e pouquinho. Na época, eu lembro que ela passou remédio e tal. Aí eu conheci uma pessoa que talvez você conheça, a Georgia Fonseca, uma médica do Rio. Não conheço. A filha dela é da idade do seu filho, tem 25 anos. Foi quando ela teve o diagnóstico. A Simone Pires, que o filho dela também é dessa idade, teve o diagnóstico. E o Rogério Rita. E esses 3 foram para os Estados Unidos buscar, na época, o protocolo DAN, que é o Defect Terminal, depois o MEPS, e eles trouxeram a medicina integrativa, o tratamento biomédico de autismo para o Brasil, há 25 anos atrás. 25, assim, há 23 anos atrás, que foi mais ou menos quando eles tiveram o diagnóstico. E o meu filho começou a soletrar com a Simone Velasco, que é uma brasileira também com um filho em torno de 25 anos, que apresentou, como eu falei, o modelo de soletração, que ele começou a mostrar tudo que ele era capaz, né, a partir daí. Falar em soletração, deixa eu comentar uma coisa que eu acho muito importante. O meu netinho, o diagnóstico dele veio, acho que com uns 4 anos, porque ele é filho de surdos, né? Uhum. Pai e mãe surdos. Então, eles demoraram muito a acreditar que ele tinha todas as características para autismo. Eles sempre diziam assim, não, é porque aqui em casa a gente não fala, a gente usa a língua de sinais, então é por isso que ele não fala também, ou é por isso que ele é assim diferente, mas ele é super alegre, interessante, inteligente, aí fazia aquele elenco, né, de características positivas como dele. Como se uma coisa invalidasse a outra. Ele pode ser alegre, inteligente e ser exato, autista, mas eles não... A gente não tinha essa noção. Eles não aceitavam, né? No primeiro momento não aceitavam. Não tem nada, não. Não precisa procurar nada, não. E aí, com o tempo, eles foram aceitando e tal, enfim, depois eles separaram, os pais, né? Eles vieram morar comigo e aí a gente pôde correr atrás de todos os profissionais e tal. Aí veio o laudo mesmo, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho super, hiper importante é a questão da escola, sabe? Eu queria, assim, ressaltar, porque essa é a minha bandeira, né, na área da pessoa com deficiência em geral, mas principalmente na área da pessoa com autismo, eu considero assim de uma importância tão grande a gente deixar algumas coisas muito claras. Eu acho que isso pode ser uma contribuição boa dessa entrevista, no sentido da gente dizer o seguinte: está muito errado o que está acontecendo na prática e nas escolas. Tem muita coisa errada. Eu parto do princípio de que a coisa mais errada que pode acontecer na área educacional é você não dar para a família o direito de escolher. Então, as escolas públicas do Brasil têm apenas uma alternativa. E ai de você que você não queira aquela alternativa para a sua criança. Então, o que tem acontecido é que as pessoas, as famílias, elas têm levado esse ônus de ter que correr atrás, de ter que brigar com todo mundo, até que o melhor para a sua criança aconteça. Então, por exemplo, como eu trabalhei no Ministério da Educação, na área da educação especial, eu sempre defendi a educação especial. Mas a educação especial tem sido tão agredida,
tão agredida no nosso país, porque a educação especial ela é vista como uma área desagradável, não é? Porque ela é uma área contra a socialização ou contra as escolas regulares. Então, eu queria deixar muito claro aqui que o lugar de autista é o lugar em que ele se sentir melhor. Vamos dar uma paradinha aqui, Vamos. porque a gente vai falar só disso no próximo bloco. Bem, estamos de volta, mais um bloco do programa Muito Além do Olhar, e nós vamos continuar com aquela conversa que a Nídia estava falando sobre a questão da inclusão, de tudo que a gente tem visto, né, Brasil afora, em relação a enfiarem as crianças nas escolas sem um olhar individualizado para a criança, sem preparar os professores, enfim, vamos continuar, Nídia. Então, o que eu observo e que eu tive a obrigação de ver, né? Apesar de que o tempo que nós tivemos lá foi um tempo muito prejudicado por conta da pandemia, mas o que eu observo é que não é dado para as famílias que procuram as escolas públicas a oportunidade de escolher qual é a melhor alternativa. Então, você chega num estado ou num município e você procura quais são as opções que a minha família tem em função das características, das condições da minha criança. Então, as pessoas vão... Que alternativa? Só existe uma alternativa, que é a alternativa legal. A única alternativa legal é a escola comum, é a escola inclusiva. E não é. Isso é uma redonda mentira, porque a própria lei brasileira de inclusão e a lei de diretriz e base da educação diz que é para você privilegiar a escola comum, desde que aquela escola comum atenda às necessidades daquela criança ou daquele adolescente. Mas acontece que eu não sei se é porque as pessoas querem ir pelo caminho mais fácil. Então, olha para o grupo. Não, deixa ele aqui porque é melhor para todo mundo aprender a conviver. Para socializar. Eu não estou preocupada com o grupo, eu estou preocupada com a minha criança que precisa de um desenvolvimento e que ele tem um atraso neuromotor ou Entende? Aí você vai se preocupar com a questão do grupo? Não. O grupo pode aprender a conviver com pessoas com deficiência, com autismo, com o que for, na rua, no condomínio, na igreja, no teatro, mas no espaço pedagógico ele tem que receber um atendimento especializado. Esse especializado tem que começar pela questão individual. Eu sempre digo que cada criança com autismo, ele merece, ele precisa de um projeto pedagógico único, diferenciado, específico. O projeto pedagógico da escola vai resolver o problema dele? Não vai. Cada um tem que ter o seu próprio projeto pedagógico, ou seja, nós temos essa criança assim e dentro de 6 meses, no primeiro semestre, nós queremos chegar com ele aqui, no outro semestre queremos chegar com ele aqui e nós vamos fazer um estudo de caso dele para poder levá-lo ao ambiente mais apropriado para o seu desenvolvimento. Mas não é isso que a gente vê. Não. Inclusive, ainda que você não tenha tanta necessidade da escola pública, aí você chega e fala assim, não, eu vou colocar numa escola privada, porque uma escola privada eu vou lá e pago, eu vou receber todas as condições que eu preciso. Não vai também. Não. É um engano também. Agora nós estamos no estado do Rio de Janeiro, né? Eles estão, meus netinhos, e a questão lá é assim, você procura a escola privada, como nós procuramos agora no início do ano, umas 5 escolas privadas. Nenhuma delas aceita aquela criança, a menos que você pague o profissional, atendente terapêutico, ainda tem essa. Que agora teoricamente não querem mais só monitor, nada disso. Não. Querem um atendente terapêutico que tem que estar com ele o tempo todo na sala de aula,
sabe? Então, não estão entendendo nada do que é atendente terapêutico ou o que é um cuidador, um monitor, a diferença, um profissional de apoio escolar. É uma confusão tão grande que a gente observa que os professores, eles estão com uma defasagem de conhecimentos com relação às condições de uma criança. Vamos focar no autismo, que é o assunto dessa entrevista, e que eles não estão recebendo as informações que deveriam receber, entendeu? Na verdade, eles não têm treinamento, capacitação para isso. Porque o autismo, a gente não devia nem falar autismo, né? Falar autismos, porque cada autista é diferente do outro. Você está falando do seu neto, é o seu neto, o meu filho, o filho dela, assim, sempre diferente do outro, uma coisa que funciona para um não funciona para o outro. Então, assim, a gente já tem que identificar aí, né? É muita escola fazendo projeto pedagógico individualizado, mudando só o nome. Isso não é individualização. Individualização tem que olhar para as características individuais, para as necessidades daquela criança, daquele aluno, e pensar num projeto que atenda àquelas demandas. E tem as questões das comorbidades todas, enfim. O autismo, ele é tão múltiplo. Eu acho maravilhoso, mas as pessoas falam que eu sou meio louca por causa disso, eu sou apaixonada, até pelas características, assim, porque a gente às vezes fica pensando, autista nível 1, 2, 3 de suporte. Se você tem as comorbidades bem tratadas, bem resolvidas, você não tem que ter uma vida louca, desesperada. A gente sabe que a gente só não tem o direito de morrer, só isso, né? Só esse pequeno detalhe, porque nível 3 de suporte você é cuidador pro resto da vida. Então, só esse pequeno detalhe que a gente negocia lá em cima para ele voltar logo, para a gente não ter esse problema. Mas a gente sabe, né, que as comorbidades bem resolvidas, com um médico que olhe, sabe, o que está causando aqueles comportamentos, que busque, que pesquise, faça esse estudo de caso do aluno, não só na escola, mas na terapia, em tudo, você tem isso bem resolvido, você tem uma vida bem mais leve, e a forma como você enxerga isso. O problema nas escolas hoje é que estão pegando as crianças nível 3, digamos, mas nem por ser nível 3, mas desreguladas, cheia de problemas. Eu tive uma escola lá em Itaperuna, né? A gente ficou 10 anos com um projeto de inclusão muito bacana. E nesse projeto de inclusão, para vocês terem uma ideia, a gente tinha 230 alunos na escola, 90 mediadores, porque 40% dos nossos alunos eram especiais. Então, assim, era uma loucura. E a gente tinha tudo que vocês podem imaginar, tudo. Surdez total, cegueira total, autista nível 1, 2, 3, todas as síndromes de Down foram para lá. Então, assim, era uma escola realmente inclusiva. E a gente fazia muita coisa, porque como ela estava vinculada ao centro universitário, ninguém tinha que pagar R$1 a mais. A gente trazia os próprios alunos da graduação. Então, assim, foi o melhor dos mundos, mas infelizmente a gente não teve como manter, por conta da venda do centro universitário. Mas, assim, foi um movimento muito bacana. Mas qual que era o grande diferencial daquela escola? A capacitação dos profissionais. Porque você pode gastar muito ou nem gastar tanto, se você tiver capacitação. E se você entender qual é o lugar daquela criança. Será que essa escola está preparada para receber o meu filho? Qual a outra opção que eu tenho? Como você falou, né? Na minha cidade tem uma escola especializada pública, porque privada é mais difícil ainda, né? Porque mais pública, tem uma outra escola pública que eu possa levar meu filho, que não seja a PAI, nada contra a PAI, mas uma coisa especializada para autismo. E aí eu vou me dirigir aos secretários de educação. Existe a Clínica Escola do Autismo, implementada, criada pela Berenice Piana, lá em Itaboraí. Aquilo lá é um laboratório. Qualquer pessoa que quiser agendar, ir lá conhecer e montar na sua cidade, é absolutamente possível. Esse suporte é gratuito, porque isso é uma missão de vida da Berenice Piana. Então, assim, ela vai me ouvir depois e vai falar, meu Deus, vai chover gente aqui. Mas é o sonho dela, é o que ela quer. Porque você porque você chega no município, vincula isso na educação, não é nem na saúde, na educação, e você vai ter ali escola com atendimentos clínicos. E o mais legal, presumindo competência e inteligência, usando o mesmo conteúdo acadêmico da escola, que o menino tem direito a ter acesso ao conteúdo como qualquer outra, a questão é onde e como, e vendo as questões alimentares, vendo as características individuais. Então, assim, quem quiser é o melhor dos mundos. Eu estive lá, conheci. Uma coisa assim que eu observo é que as pessoas agora estão caminhando muito em função do que está mais na moda, que é a casa do autista, né?
Então, estão aparecendo casas de autista em vários lugares, mas sempre com a proposta de atendimento clínico, né? Um monte de profissionais, aí a criança passa por 1, 2, 3, 4, vários programas e tal. Mas não é ligado à escola de jeito nenhum. O grande barato da Berenice Piana, que é a escola clínica, ou clínica escola do autismo. Do autismo, da Berenice Piana, que eu, inclusive, eu acho assim que de todos os projetos que eu conheço, ele é o mais completo. Eu observo que as pessoas precisam entender que o que o autista precisa é das duas coisas. Sim. Não pode pensar que vai resolver, que vai haver o desenvolvimento pleno do autismo tratando apenas a questão clínica. Como também não pode se você ficar só com a questão escolar. Sim. Então tem que ser esse pareamento. Então tem aparecido clínicas, casa do autista maravilhosas, mas desconectada da escola. E desconectada da escola não resolve. Eu não vou criticar a Casa do Autismo, porque eu já vi algumas belíssimas, lindas, mas a primeira coisa que eu vi, mas a primeira coisa que eu vi numa clínica Escola do Autista, na Casa do Autista, foi o seguinte: normalmente são milionárias, caríssimas, e eles não ligam para isso. Não. Eu falo assim, gente, a gente faz uns lugares super maneiros com autista com caixa de papelão. Porque é uma sensação gostosa no corpo. A gente já fazia uns circuitos, umas casinhas, sabe aquela coisa meio de os 3 porquinhos, sabe, umas casas diferentes. Eles curtem tanto quanto de graça, material de graça, reciclável, com pneu, sabe? Você faz coisas maravilhosas que acabam dando muito resultado e que não precisa de milhões. Sim. Esse foi o primeiro ponto que me chamou a atenção, sem criticar a Casa do Autismo, eu acho muito bem-vinda, mas eu só acho assim, a gente tem que fazer ela atendendo às necessidades da comunidade, se é uma área de que tenha regulação sensorial e tal. E a outra coisa que me chamou a atenção, que muitas casas de autistas não são abertas para nível 3. Sim, esse era o segundo. Só para nível 1 e 2. Aí eu falei que eu sou brigona. Porque para você fazer esse bando de atendimentos para nível 1, nível 2, e aí você está desconsiderando a população que mais precisa, que é aquela que tem o nível de suporte 3. Não, porque o nível de suporte 3 aqui não dá, porque não dá para trabalhar com eles assim, estruturadamente, sai de uma sala, entra na outra, sai de uma sala, entra na outra. Claro que dá, então, se souber o que está fazendo. Não está entendendo, né? Olha, lá no Colégio Redentor, a gente tinha muito... eu me surpreendi muito, né? Eu já falei com vocês, já falei várias vezes aqui no programa, enfim, em rede social. Eu me surpreendi muito quando meu filho foi exposto a isso aqui, e eu vi o quanto ele é capaz, o quanto eu não presumia competência. E assim, gente, esse menino precisa ser exposto a todas as disciplinas do ensino médio. Ele tem que ter direito a estudar química e odiar química, sabe? Aquela coisa assim. Mas ele tem que ter o direito a ser obrigado a estudar, porque todos os meninos da idade dele têm. E isso é o que me chama a atenção. Eu gosto muito da clínica Escola do Autismo da Berenice Piana, porque ela é muito aberta a isso. E o filho dela, ele, apesar de não falar, ele entende vários idiomas. E ela expõe ele a vários conteúdos. E ele está sempre com a questão cognitiva boa, porque ele precisa disso. Ele já tem 30 anos, né? Já é mais velho, já é um homem e tal. E outra coisa legal da clínica Escola do Autismo é que ele não limita a idade. Chegou com 18 anos, acabou o ensino médio, tchau, vai embora por tua conta. Não, você pode continuar lá. Então, assim, os secretários de educação não têm desculpa não ter um lugar pelo SUS não, né? Na rede pública, né, que é a Clínica Escola do Autismo, é vinculada à Secretaria de Educação, gratuita, porque não é difícil. E quando você coloca crianças autistas juntos, e aí eu falo para as mães, é muito bom, porque eles se pertencem, eles acabam criando um senso que em muitos outros, entre os surdos existe, com síndrome de Down existe, e no autismo, ok, eles são muito diferentes um do outro, mas eles precisam se sentir, sabe, entender que tem um outro que é tão parecido quanto ele. Meu filho adora morder gelo. Ninguém dá conta de morder gelo com ele. Mas ele tem 2 amigos da idade dele, nível 3 também, e a gente bota uma massinha de gelo, eles ficam mordendo gelo e rindo.
Eles adoram, porque eles têm as mesmas características, sabe? Eu não vou morder gelo porque eu arrepio até a alma. Eu não consigo morder gelo, só de pensar já arrepio tudo. Mas, assim, eles têm as mesmas características. Então, assim, eles se dão muito bem. Sim. E isso é muito importante, até para você saber que tem pessoas com as mesmas dificuldades que você. E aí é importante no nível 3 ele ter contato com outras pessoas. Sim. Do nível 1, com o nível 1, para ele entender que tem outras pessoas com as mesmas. Até para ele enfrentar o resto do mundo. Ele saber que ele não está sozinho. Exato. Então, finalizando, né? A questão, porque quero deixar a colega aqui participar também, eu gostaria de dizer que no tempo do governo anterior nós fizemos uma proposta de uma política nacional de educação especial muito interessante, com foco na individualidade. Nós estávamos completamente apaixonados por essa política e nós lamentamos muito porque foi uma política que foi tida como uma política anticonstitucional. Você sabe que pelaquela política, não sei se eu posso dizer isso, eu vou ser presa, mas eu mudaria tudo, menos a política. Pois gente, é belíssima, não sei se alguém teve a oportunidade. Mas você sabia que não estamos conseguindo encontrá-la na internet? Porque, eu tenho uma impressa. Pois é, né? Eu também, mas começaram a tirar, esconder, e até alunos mesmo de faculdade que querem fazer estudos, né, de mestrado, doutorado, em cima dessa política, eu agora tive uma surpresa semana passada, porque eu sabia o endereço onde ela estava, na internet. Não está mais. Desapareceram com a Política Nacional de Educação Especial de 2020, que infelizmente foi boicotada pelo Supremo Tribunal Federal com a desculpa de que era inconstitucional, porque segundo o governo da época, né, o governo da cabeça dos tribunais, você só pode atender uma pessoa com deficiência ou com autismo, com o que for, na escola comum, porque eles têm a visão da construção social da deficiência. Então, se você acredita que a deficiência seja um transtorno do espectro autista ou uma cegueira, uma surdez, o que for, ela está localizada também no corpo, na biologia. Ai, que pecado falar isso, que absurdo, porque tudo vem pelo social. Caraca, não é assim. E não é? Eu acho mais cruel com o autista, porque olha só, o autista tem dificuldade de socialização. Aí bota o menininho para ir para a escola para socializar. Gente, é a mesma coisa que você sem dar o suporte que ele precisa. Ele tem dificuldade naquilo. E quando você tem isso controlado, um ambiente com o outro, você consegue um avanço maior. Pois é. Uma coisa que eu lembro dessa política foram as salas de surdos. Né, com o ensino em Libras, que assim, é a primeira língua, não é a primeira, é a primeira língua deles. E eles precisam ser respeitados. Tem que ser a primeira, né? Muitas vezes não é, mas tem que ser. Mas por que não eles serem ensinados em Libras? Exatamente. E aí, quando você fala isso, parece uma loucura, mas por que ele tem que estar sempre com o intérprete e não a turma sem Libras? Mas aí vai segregar. Gente, isso não é segregar. Isso é você valorizar as características individuais, entender que as pessoas têm necessidades. Eu não sou amiga de todo mundo. A gente tem as pessoas com afinidades por questões individuais, e aí você vai tendo as suas relações. Isso fortalece esses meninos. E aí a gente ficou assim, eu fico muito triste porque desenvolvemos um trabalho maravilhoso, muito bonito, deixamos 15 cursos abertos até para pais, para estudantes de faculdade, qualquer pessoa que se mostrasse interessado podia entrar lá, atendimento educacional especializado para estudante com transtorno do espectro autista. Estava lá o curso disponível, aberto. Tivemos centenas de milhares de inscrições, mas foi só acabar o governo, entrar o outro, sumiu tudo, apagou tudo, se tirou tudo. Até eu soube alguém comentando que lá dentro disseram, por que tirou? Porque era clínico demais.
Ou seja, era individualizado demais. Entendeu? Então, por trás, para concluir, por trás da maneira como você trabalha na escola, por trás da maneira como você atende uma pessoa com autismo, tem uma visão de homem, uma visão de mundo, uma visão de sociedade que muitas vezes não se encaixa nas visões políticas. E por não se encaixar nas visões políticas, quem acaba pagando o prejuízo são aquelas pessoas que não estão sendo atendidas dentro do seu direito de serem atendidas da melhor maneira possível. Porque eu costumo dizer, mais importante do que o direito de estar em todo lugar, ou seja, na escola regular, é o direito de estar no melhor lugar. E muitas vezes a escola regular não é o melhor para determinadas condições e para determinadas deficiências. Então, o dia que a educação puder olhar o indivíduo, ela vai fazer muito melhor, porque aquele indivíduo vai conseguir o desenvolvimento paulatino e não o desenvolvimento comparado com a maioria. Que ele se frustra o tempo todo. O tempo todo frustra. Nós vamos dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, programa Muito Além do Olhar, e agora a gente vai mudar um pouquinho o olhar. A gente vai falar um pouquinho de diagnóstico precoce. A gente escuta muito as pessoas reclamando que não tem acesso a médico, que não tem diagnóstico. E isso, normalmente eu escuto isso de pais de crianças de 6, 8, onde o diagnóstico já está tardinho, né? E a gente sempre falando, vamos começar, vamos implementar. Mas, na verdade, já existe, né, Luciana? Já existe faz tempo, desde 2017. Mas a questão é justamente essa, gente. Existe a lei da detecção precoce, que ela é muito bem feita. Eu sou idealizadora, mas quem entrou com esse projeto de lei foi a senadora Angela Portela, depois passou por todas as comissões do Senado, foi para a Câmara, aí na época o deputado Franceschini puxou para ele relatoria, porque ele tem um filho autista, e foi aprovada por unanimidade em 2017. É inacreditável. E o que aconteceu? Isso obriga o SUS a adotar esse protocolo de risco, o ID e MChat. Na caderneta da criança. Então, toda criança recebe quando nasce, né? O SUS, a cadernetinha tem o protocolo de risco e é autoexplicativo. Então, qualquer pediatra olha ali os sinais, a criança olha para a mãe, como é que ela se sente ao ser acolhida pela mãe. É tão simples. Faz toda a diferença, mas a gente não sabe se é bem aplicada no Brasil. No Rio Grande do Sul, uma época a gente pediu explicação, falaram que estavam aplicando direitinho. Mas tem que exigir em todo o Brasil, em todos os estados. E o que aconteceu? A primeira ação do Lula ao entrar, a mudar o governo, foi tirar o protocolo da caderneta de saúde, o MChat. E eu voltei para Brasília, que eu falei, ele já começou tirando a lei da detecção precoce. Eu vou voltar para lutar para que não tire mais coisas dos autistas e das pessoas com deficiência. E a deputada Amália falou sobre esse assunto, né? O absurdo que é retirar um protocolo, gente, que era uma página. Porque quando retirou todas as cadernetas impressas, eu falei, vamos ver como é que é. Era uma página que justifica, tiraram a detecção precoce e botaram Covid. Porque é uma doutrinação louca. Então, essa é a verdade, né? Não, o interesse sim, a gente deles. sabe que é. Então, você não entendeu. Então, a gente sabe muito bem o que funciona nesse país. Mas existe a lei. E eu fiquei indignada, eu gravei sobre isso, quando no ano passado o ministro Padilha disse que ele, enfim, ia inaugurar a detecção precoce no Brasil. Falei, mas gente... Nas UBSs do Brasil. Falei, mais uma mentira. Eu falei, que cara de pau, mas é assim que eles funcionam. As coisas já existem, só basta cobrar. Aplicar. Mas assim, a atuação, sem falar mal dos médicos, de forma alguma, os médicos, tem médicos, muitos médicos são maravilhosos, fazem trabalhos maravilhosos, a gente sabe disso, mas a puericultura foi se perdendo ao longo dos anos. Aquela coisa de que minha mãe me contava, quando eu era pequenininha, ia no médico, mesmo sem ter febre, nem nada, tinha que ir lá de tanto em tanto tempo, aí botava para andar, para ver como é que estava a marcha, fazia uma série de atividades, tinha brinquedos para ele olhar brincando. Isso se perdeu. As pessoas
pessoas ficaram tão presas à questão da doença, tá com febre, tá com isso, tá aquilo. Também eu não sei se a questão financeira não dá para ficar levando sempre no médico, só nas emergências. Se perdeu a puericultura. E a puericultura é muito importante, você fazer essa avaliação, ensinar, orientar uma mãe sobre amamentar, como amamentar. A gente chegou a ter isso lá na época da Redentor. E existe um projeto que aí não é o MChat, é o projeto PREO, que é a identificação precoce também, que já começa lá com 4 meses, e de você já observando alguns sinais e com orientações para já implementar. Vai evitar que a criança seja autista? Não, mas vai diminuir algumas comorbidades. Vai, principalmente as questões sensoriais. Você vai trazer algumas informações enquanto ele está numa fase que o cérebro tem uma plasticidade maravilhosa, que quanto mais cedo você faz o diagnóstico, melhor. Então, assim, é um cuidado que passa de cuidado, é quase uma questão de saúde pública, óbvio, e assim, e muda o panorama dos autistas no futuro, né, das famílias, é a prevenção principalmente das complicações do autismo. E, infelizmente, mais uma coisa que vem sendo negligenciada. Eu morei durante um tempo nos Estados Unidos e lá eles têm um profissional que é o médico do desenvolvimento. Então, eles vão, a criança sai, o pediatra observa qualquer coisinha no desenvolvimento, já manda. E aí eles já começam a fazer a intervenção em casa. É um outro mundo, mas a gente tem que começar de algum lugar. E começar levando as sérias leis, né? Que já estão feitas, que já foram aprovadas, que já existem, né? Que bom que a gente está tendo essa chance de divulgar que já existe a lei. Que já existe criar, já existe, desde o Temer. Então, às vezes as pessoas ficam falando, mas o que tem de lei que precisa fazer? Gente, se às vezes mexesse menos na lei, né? Como agora, essas confusões todas que estão surgindo na inclusão, que a gente já falou, né? Que estão querendo mexer, botar muita coisa legal na escola regular e obrigar todo mundo para lá, isso vai acabar complicando mais ainda, mas se as pessoas mexessem menos na lei, de repente, e olhassem com mais cuidado, com individualidade para as crianças, já seria melhor, né? Com mais empatia, com mais... Sabe, faz um comentário tão importante, eu não vou me perdoar se a gente terminar a entrevista e não falar isso. Eu gostaria de dizer o seguinte: quando eu falei da política, né, que a gente defendeu do atendimento individualizado, o que eu quero dizer é: toda escola comum pode ter classes especializadas. Isso não é fora da lei. Se você encontra 3 crianças, nível 3, com as características parecidas. Características parecidas, eles 3 não falam. Cria uma classe para essas crianças dentro da escola comum, não tem problema nenhum. É obrigação da escola comum atender a todo mundo, mas não tem que atender todo mundo do mesmo jeito, claro. Ou seja, colocar todo mundo na classe comum. Então, você pode fazer classes diferenciadas para um númerozinho pequeno. Mas aí nós não temos profissionais. Gente, se fizer um trabalho bem legal, se o diretor da escola peitar, ele consegue os profissionais que ele precisa, sabe? Porque o que precisa são de pessoas apaixonadas pela questão e pessoas que vão atrás do conhecimento. Porque há também uma certa, desculpa a palavra, uma certa sacanagem com os professores, que é achar que eles têm que saber tudo e que coloca todo tipo de aluno na classe dele e que ele deu o seu jeito para resolver. E eles estão adoecendo. Pois é, porque é assim que tem que ser. Não. Não é assim que tem que ser, não. O professor, ele pode receber uma formação no sentido de ele conhecer a amplitude, a especificidade, mas ele não é obrigado a ser especialista em atendimento de autista, de surdo, de, TDAH, isso e aquilo. Ele não é obrigado, ele não tem que ser obrigado a ser especialista em tudo. Mas o diretor, o supervisor, ele tem que ter uma visão ampla. Aí, nessa visão ampla, ele tem que saber, olha, esse grupinho de 4 nós vamos trabalhar aqui nessa classe. Esse outrozinho de 3 vamos trabalhar assim. Esse outro vamos trabalhar assim. E assim, a classe comum, a escola comum,
N tipos de atendimento. E aí vão surgir aqueles professores que vão dizer, eu sou apaixonada como você. Eu quero ficar ali com aqueles ali que são não falantes que eu amo, isso. Me deixa trabalhar com autista. Ele vai buscar o conhecimento e ele vai se especializar no atendimento de autista. O outro vai ser o cego, o deficiente visual. O outro o surdo. Eu amo Libras e tal. Ok, gente. E aí você pode ter um professor ensinando em Libras, porque você está com um grupo de crianças surdas. Tem que ter essa diversidade. Sim. Diversidade de atendimentos. Porque o barato do negócio não é dizer, eu estou com uma classe regular e aqui tem 5 tipos diferentes de deficiência, de condições, e eu dou conta de todo mundo. Não dá. Não dá. Você vai terceirizar, você vai botar o mediador, então você vai dar terceirizar para atendente pedagógico, você vai terceirizar, porque você não vai dar conta para tudo. Então, que as escolas comuns entendam, não é ilegal, não é fora da lei. E não é segregar, gente, é respeitar as características. Isso. Lá no Colégio Redentor a gente tinha isso, a gente tinha uma coisa que chamava ateliê classe. Porque eu falei dos meus filhos, meu filho que ele tem 2 amigos que mordem gelo, eles se conheceram nesse ambiente de ateliê classe. Então, em alguns momentos da escola, da sala, eles iam ali para fazer as atividades que eram deles, daquele grupinho. Então, tinha uma parte de estimulação cognitiva, de lógica, de linguagem, de vida diária, que também é um projeto que depois eu vou mandar para vocês, porque isso foi a tese de doutorado de uma fonoaudióloga, Carolina Carmo, que foi um trabalho muito bacana, tanto que foi, né, defendido uma tese de doutorado. Hoje ela está na França fazendo pós-doc. Mas, assim, foi uma experiência muito legal. Quando eu voltei dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos acontece exatamente assim, você tem salas de acordo com as características das crianças. E esses meninos, eles vão para as salas regulares de acordo com a habilidade. Meu filho fazia educação física com os meninos das turmas regulares. Uma menina que era síndrome de Down, que estudava na sala dele, não fazia educação física, porque ela não dava conta, mas ela fazia música. E aí, na apresentação do coral do final do ano, ele era na mesma sala da menina, ela estava no coral e ele não, porque ele não era daquela turma. E assim, a forma de você vir trazendo para cá, respeitando as características individuais. E lá eles dividem assim. Quando eu recebi aquele projeto, né, a proposta, né, eu fiquei encantada. Eu lembro da Nídia falando, mas não passou, não foi eu. Foi você que me deu. E eu fiquei apaixonada. Eu estudei aquilo. Gente, como assim não passou? Porque fala exatamente dessas possibilidades. Você tem isso na escola regular. E aí você vai falar isso com as mães, é muito comum elas se revoltarem. E uma própria barreira que a Berenice Piana tem em relação à clínica Escola do Autismo é que, inicialmente, os pais eles não querem levar a criança para lá enquanto escola, vai só como terapia. Depois ele vai vendo o que vai fazendo bem para o filho e aí vai quanto escola. Porque a gente tem mania, a gente que é mãe de autista, e a gente precisa se livrar disso, é de querer que os nossos filhos se comportem, autistas, se comportem como típicos. Sim. Eles não são típicos, eles têm características individuais, eles têm necessidades individuais. A única coisa que a gente não pode aceitar é taxá-los de deficiência intelectual. Porque não existe nenhum teste validado para autista não falante. Você nunca pode dizer que um autista não falante tem deficiência intelectual, porque não existe teste para testar isso. Então é melhor você presumir competência. Aí você vai estimular, submeter eles ao ensino pedagógico de todos os conteúdos da turma dele, não infantilizar. Eu participei de um congresso há poucos dias e uma moça foi dar uma palestra, foi entrevistada com 20 anos, autista nível 2. E a entrevistadora frisou bem, ela acabou o ensino médio agora, mas foi só para socializar. Aquilo me doeu tanto, sabe? Gente, como assim só para socializar? Sim. Ela tem condições e você vê que ela tem. Assim como algumas pessoas típicas também não alcançam alguns conteúdos do ensino médio, que vão combinar que às vezes são bem complexos, todos os autistas também têm as mesmas dificuldades, mas também têm as habilidades. Então, a gente tem que observar mais o autista pelas características dele e valorizar. E é o que a Nídia falou, a decisão tem que ser da família. A família que precisa, conhecendo o filho como grande gestor, né, CEO da toda essa empresa que é uma família típica, decidir para onde que vai levar o filho. E isso eles não estão tendo essa decisão. Não estão. A gente está vivendo numa sociedade que
até as famílias estão sendo conduzidas a terceirizar os seus filhos para o Estado. Não é à toa que volta e meia a gente escuta, né? Não, mas a criança não é da família. A criança é da sociedade, a criança é do Estado. Olha aí, que ideia muito perigosa, não é? perigosa. Porque nós temos que fazer com que as famílias se empoderem no sentido de dizer, não, aqui no meu espaço familiar o Estado não mexe. Eu posso até receber os benefícios que a vida em sociedade me traz, mas controlar a minha família, meu filho, a maneira como ele vai ser educado, não. Mas só que as famílias, muitas vezes, elas não têm condições de conhecer possibilidades, não é? Elas são meio que conduzidas para esse pensamento. Tem uma outra coisa que sempre me incomoda muito, por exemplo, você pega uma criança autista. Muitas crianças, e a grande maioria, se beneficiam muito de dietas específicas. E a gente não está falando fazer uma dieta cetogênica que tira, não é isso. A gente está falando assim, diminui o açúcar, não dá refrigerante, dá comida de verdade, vamos descascar mais e desembalar baianos. E tem médicos que são absolutamente contra isso. Não, porque não existe pesquisa científica. A gente está falando de saúde. Sim. Não vai ter pesquisa científica. Mas existem as evidências. Tem evidências, a clínica, né, que vai mostrando que a criança fica melhor. Eu gosto muito de uma fala que a Simone sempre teve, e a Tiele Machado também, que é uma médica, tem. Eu sigo a Tiele, muito boa. Eu entrevistei já nesse programa. Você ter um caderninho e você observar quem tem um filho autista, né, que tem muitas comorbidades, observar o que aconteceu e ver as questões de regulação, como que essa criança ficou. Porque, às vezes, você olhando aquilo ali, você vai vendo, observando o que pode ter acontecido, o que desencadeia. Tinha uma criança que ela atendia que ele, à noite, que é comum na adolescência desenvolver intolerância à lactose. Qualquer pessoa, inclusive no autismo, é comum acontecer. E ele desenvolveu intolerância à lactose e ninguém investigou. E o ritual de sono dele era tomar um leitinho antes de dormir. E ele tomava um leitinho e não dormia, estava piorando, porque estava sentindo dor, estava sentindo desconforto. E aí, quando identificaram a rotina do sono com o leitinho, que a gente sempre fala que é importante, né, para o sono, a rotina, o leitinho ali Tava então, assim, gente, por que não observar a clínica? Claro. Né? Não existe comprovação científica. Vamos olhar, além de existir, nesse caso não específico. Existe só o autismo, existe a pessoa. Mas isso, por lado do autismo tem uma pessoa que tem outras coisas. E coisas que não. Outro problema também que em relação à educação é o homeschooling, né? Que aqui no Brasil é um problema muito sério. E para um autista que tem muitos problemas de socialização, é muito difícil. Hoje o meu filho não vai na escola regular. O Daniel, que é não falante, porque na escola dele não tem nenhuma outra criança não falante. Então, ele faz os mesmos conteúdos com uma professora em casa, uma professora de soletração, e ele tem só o contato com outros meninos autistas, que é o que ele tem prazer, porque ele se sente bem. Entendeu? Como é que ele vai... Sabe essas coisas deles que eles ficam pulando do jump? Coisa mais engraçada. A terapeuta que recebe os 3, que fica com os 3 da minha casa, ela bota uma música, cada um bota uma música no seu celular e dança cada um num ritmo diferente da música que está ouvindo. Mas eles estão ali rindo, se divertindo. A família precisa ser especialista na sua criança, no seu filho, no seu adolescente. Não é? Nós somos aqui 3, né, famílias atípicas e nós 3 somos 3 apaixonadas, né? E a nossa paixão traz excelentes resultados, né? Eu consegui excelentes resultados com a minha filha surda e agora a vida me trouxe um outro desafio, né? Agora é meu neto autista. Mas assim, quando a gente se apaixona, a gente mergulha apaixonadamente naquela criança, aí a gente encontra soluções. E a gente encontra soluções. E a gente começa a sentir a dor das outras mães. Pois é, mas é maravilhoso quando nós pudermos ter ajuda, né? Eu gosto de falar, se me permite rapidinho, falar sobre o Grafogame, que é um aplicativo que ajudou meu neto a aprender a ler e escrever, com nível de suporte 3, o Grafogame. Grafo, com PH,
game, você baixa, foi o governo anterior que possibilitou esse aplicativo gratuito para que as escolas pudessem trabalhar com a alfabetização na metodologia fonética, e você entrega, o meu neto, ele pega o grafogame, ele bate aquele joguinho todinho, depois começa do início, bate até o final. Posso só dar uma dica para os pais nesse joguinho? Está lendo dígrafos. Eu não usei o grafogame, mas é engraçado que tem um Paiva Neto, Paiva Júnior, não é? Que ele fala quando a questão muito de aplicativos, né, dessas coisas para as crianças autistas. E aí está aí mais um que foi, né, disponibilizado gratuitamente, e essa informação não rodou o Brasil. Mas, quando a gente fala disso, a gente tem que ter muito cuidado com os pais, só tira o barulhinho de quando errar, porque quando errar, às vezes faz... Tem uns joguinhos assim. Aí meu filho gostava dos tonhonhon, ele ficava errando de propósito para ouvir o barulhinho do erro. Então você tem que ter muito cuidado. Não queria mais acertar. Tem que ser especialista. Tem que ser especialista. E assim, a verdade é que toda mãe de autista tem que assumir a responsabilidade de chamar para ela a decisão de escola, a decisão de tipo de terapia médica e de tipo de terapeuta também, de terapia. Porque hoje as pessoas, e algumas pessoas com muito boa vontade, eu conheço muitas pessoas que trabalham em modelos e que são pessoas sérias, que trabalham com seriedade, mas conheço também muita gente que quer enfiar de cima para baixo uma terapia de 40 horas, 20 horas, que a família fica enlouquecida para pagar e às vezes não dá resultado. Então, assim, a mãe precisa assumir, precisa estudar. Então, assim, mães de autistas, eu lamento informar, vocês têm que estudar muito, e isso vai melhorar. Porque como você começa a estudar, começa a conhecer o seu filho, começa a conseguir lidar com as questões do dia a dia, as desregulações, ou entender melhor o seu filho, você vai conseguir descansar mais. Exato. Então, isso tudo acaba te dando mais descanso, mas no início vai ter que estudar mesmo. Para a gente terminar, eu vou pedir para você dar uma olhadinha para a câmera e falar uma mensagem para os pais, né? Principalmente em relação às escolas. Eu queria falar para os professores, poderia fazer? Claro! Então, a minha mensagem final é para os diretores de escola. Vocês têm autoridade para organizar a sua escola. Não do jeito que você recebe da Secretaria de Educação como uma ordem. Faça desse jeito. Você só tem uma opção, você só pode trabalhar com classes comuns. Pegue todos os seus autistas, pegue todas as suas crianças com deficiência, coloca na escola, na classe comum e pronto. Dá responsabilidade para o professor. Não. Organize a sua escola de acordo com a necessidade individual das crianças, sejam elas com altas habilidades, sejam elas com deficiência visual, com transtorno do espectro autista, com o que for. Organize tendo como foco o aluno, a criança, o adolescente, ou mesmo o adulto. E nunca se contente em oferecer apenas um tempinho para a mãe ficar em casa descansando e não acontecer nada na escola. Na escola tem que acontecer tudo, tudo. Porque muitas vezes as famílias são famílias tão... com tão poucas condições mesmo, eles receberam tão pouco, não é não? Sim. Que eles não têm muito para dar. Mas vocês são especialistas em desenvolvimento humano. O educador é especialista em desenvolvimento. Então, use essa responsabilidade e resolva situações. Muito bom. Muito bem, muito bem. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Escola também? Não, sobre a... Pode ser, sobre diagnóstico precoce, o que você quiser, fica à vontade. Não, eu pensei, diante do que você falou, de eu deixar uma mensagem para os pais e para as mães. É que ela vai deixar para os professores. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Então, pedir para vocês que não tenham preconceito com a educação especial, com as escolas de educação especial, com as APAES, porque existem tantas pessoas formadas, especializadas nesses locais, e o que eu vejo, infelizmente, é esse preconceito de que ele tem que ficar na regular porque ele tem que ser igual aos outros. Vamos aceitar os nossos filhos como eles são. Eles não são iguais, mas ninguém é igual mesmo. Todo mundo é único. Então, chega de preconceito. Isso é um preconceito que só prejudica o seu filho. E a gente pensa nele.
ele tem que ser beneficiado. Então, se ele for beneficiado pela PAI, pela Escola de Educação Especial, vamos fortalecer esses locais. Gente, muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme recebê-las aqui, né? Vir para não recebê-las, não, vir aqui para entrevistá-la, ser recebida aqui. Você em Brasília. E assim, foi muito bom, muito obrigada mesmo. E é isso aqui, encerramos aqui o programa Muito Além do Olhar.